Olá, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais uma aula de PostgreSQL. O tema dessa aula é Consultando Dados no Banco. Meu nome é Renan e eu vou guiar vocês nessa aventura. Primeiramente, vamos falar sobre funções de agregação em PostgreSQL. Essas funções de agregação são usadas para filtrar dados que nós queremos buscar dentro de um banco de dados. Vamos conhecer algumas dessas funções hoje. Algumas funções de agregação são a concat, count, sum, max, min, avg, que é a abreviação para average, que é média em inglês, order by, que é organizar por, e order by desk, que é organizar por ordem decrescente. O primeiro que nós temos aqui é o concat, que significa concatenação. Ele concatena duas informações. O count, ele conta quantas linhas a tabela tem, basicamente. O sum, ele soma os valores da coluna. O max, ele vai procurar o maior valor de uma coluna. O min é o oposto, ele vai procurar o menor valor de uma coluna. O max vem de máximo e o min de mínimo. O AVG, como eu já disse, vem de average, que é uma média, né, dos valores que tem ali dentro de uma coluna. Então ele faz a média da coluna. E temos também o order by, que ele vai ordenar por assunto em ordem crescente. Então, se você ordenar por nomes de usuário, ele vai ordenar em ordem alfabética. Se você colocar em ordenar por valor, ele vai ordenar o valor de acordo com o valor daquela tabela. E o order by desk, que é ordenar por ordem decrescente, e também ele vai pegar aquele assunto que você usou para ordenar e vai colocar de forma decrescente, do maior para o menor. Também usado para nomes, caso você queira começar da letra Z e voltando para a letra A. E o order by, no caso ao contrário, indo da letra A até a letra Z. Depois nós temos algumas funções de agregação também para quando queremos filtrar tempo, datas. Então temos o year, quando queremos selecionar o ano, o month, quando queremos selecionar o mês, dia, quando queremos selecionar o dia, e o padrão do SQL, quando a gente puxa uma data, ele sempre vai puxar essa data e vai te mostrar como ano, mês e dia. Mas ano, mês e dia pode soar confuso para alguns das nacionalidades ou para algumas pessoas, de acordo de onde elas vêm, da cultura. Então, nós podemos selecionar e colocar na ordem que nós quisermos, como, por exemplo, dia, mês e ano, usando a função toChar. Usando essa função, a gente pode ordenar como a gente quer que o SQL, que o PostgreSQL, no caso, mostre essa ordem de tempo, beleza? Aqui nós temos já uma ideia teórica de como cada coisa funciona. Vamos agora para a parte prática. Agora nós vamos desenvolver um pouco o nosso projeto. Vamos desenvolver aqui um projeto de uma cafeteria. Vamos desenvolver tabelas e um banco de dados para uma cafeteria. Então vamos primeiramente criar nosso banco de dados. Create Database. O nome da cafeteria vai chamar cafeteria, bem criativo mesmo. Então vai chamar cafeteria cafeteria. Salvar. Vamos criar aqui uma query tool para a gente poder começar a escrever. Legal. Vamos desenvolver agora as tabelas da nossa cafeteria. Nossa cafeteria tem 5 produtos, que é o café arábico, moído, café em grãos, solúvel e descafeinado. Então vamos trabalhar em tabelas para venda desses 5 produtos e sempre podendo ali armazenar esses dados para depois a gente poder fazer uma consulta e puxar dados essenciais, interessantes e aprender a fazer aquelas funções de agregação para filtrar dados ou mostrar apenas dados que são mais interessantes. Primeiramente, vamos criar as tabelas. Eu não vou escrever as tabelas aqui porque perderemos muito tempo com isso. Então, com o poder da edição, já vou deixá-las aí. E tcharam, temos aqui as tabelas. Vamos primeiramente entender a criação dessas tabelas. Temos aqui a tabela de fornecedores, que são as fazendas que fornecem o café, que fornecem os pacotes de café para venda. Então temos aqui a tabela fornecedores.
Temos o ID da fazenda, o fornecedor nome da fazenda, o telefone para contato e o CNPJ daquela fazenda. Temos aqui a tabela de produto, para que a gente consiga colocar dados dos pacotes de café. Temos aqui o ID do produto, o produto que é o qual café que se refere, o lote daquele café, data de vencimento do lote, o preço daquele produto e o fornecedor ID, que é a identificação de qual fazenda está fornecendo aquele café. Esse fornecedor ID, ele é uma forma que é uma chave que é para conectar duas tabelas. E temos ali a tabela vendas, onde temos ali o ID da venda, a quantidade de pacotes vendidos, o valor daquela venda, a data que foi efetuada aquela venda e o produto que foi vendido. Então, vamos selecionar todos. F5. Criamos todas as nossas tabelas. Caso você queira dar uma analisada nos tipos de dados, dê uma pausa no vídeo, analise para você poder entender como funciona e qual o tipo de cada dado. Agora, nós vamos inserir dados dentro das tabelas. Eu também já tenho esses dados aqui, já escritos. Eu só vou puxar estes dados. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou criar aqui outra página, outra Query Tool. Eu vou vir aqui nessa pasta, porque eu já tenho os dados escritos em um documento para SQL. Então, eu vou vir aqui em Open File. Eu vou puxar aqui os dados de fornecedores. Aqui eu tenho os dados dos fornecedores, tenho aqui o nome da fazenda, o telefone da fazenda e o CNPJ da fazenda. Vamos selecionar, inserir dentro da tabela. Perfeito, excelente. Vamos para a próxima tabela. Vamos para a tabela de produto. Aqui eu tenho o café, eu tenho o lote dele, a data de vencimento do lote, o preço e a fazenda que fornece aquele café. Vamos selecionar, vamos executar o comando. Faltou um S aqui, porque o nome da tabela é produtos, e aqui está escrito produto. Coloquei um S aqui, selecionar, F5, perfeito, todos os dados foram inseridos. Vamos agora para a última tabela, criar mais uma página, Open File, vamos para dados vendas, e temos aqui os dados das nossas últimas vendas. Tivemos aqui algumas vendas dentro desse dia, e vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui a quantidade vendida, aqui foram vendidos 5 pacotes, aqui 6 pacotes, aqui 4 pacotes. Temos o valor da venda, a data da venda e o ID do produto vendido. Vamos selecionar, executar e pronto, os dados foram inseridos na tabela de vendas. Agora, vamos começar a fazer filtros para pesquisar dados e mostrar eles de forma mais interessante. Legal, temos aqui já todos os nossos dados inseridos nas tabelas. Agora vamos para a parte mais interessante e a parte que a gente está buscando, que é a parte de manipulação e busca de dados. Vamos fechar aqui essas janelas. Então, save aqui, né? Tão importante. Fechamos. Agora, vamos abrir aqui mais uma query. Vamos agora dar um select, só para poder ver as tabelas, ver como elas estão ali dentro do nosso banco de dados. Então, vamos lá. Select, tudo, from, produtos. Sim? Vamos dar uma olhada. Temos ali o ID do produto, temos o produto, café arábico, o lote
data de vencimento, o preço daquele café e o fornecedor ID, que é o identificador do fornecedor, que é SET. Então, mas eu não tenho o nome da fazenda, né? Eu tenho ali o fornecedor 7, mas quem é o fornecedor 7? Para eu poder chegar nesse fornecedor 7, eu preciso escrever aqui select tudo from, apagar aqui esse produtos, from fornecedor, onde o ID é igual a 7. Agora que eu coloquei essa cláusula a mais, onde o ID é igual a 7, ele vai puxar esse fornecedor do café arábico do lote 7043. Selecionando aqui, fornecedor. Vou dar uma olhadinha aqui se eu escrevi certo. Fornecedores, será que é esse o nome? Ah, sim, fornecedores. Escrevi fornecedor no singular, né? São fornecedores no da tabela. Então agora foi. Então tenho lá o fornecedor Fazenda Montanha Azul, o telefone desse fornecedor e o CNPJ desse fornecedor. Vocês podem perceber ali que o telefone e o CNPJ não estão de forma agradável aos olhos. A visualização não está tão bonita. Eu não tenho ali os caracteres especiais em telefone e em CNPJ, mas porque a gente só fez uma busca nos valores. Se eu quiser colocar caracteres especiais no telefone e no CNPJ, eu preciso fazer uma formatação, colocar uma cláusula ali a mais e usar as funções de agregação. Aí eu consigo colocar esses caracteres especiais. A gente vai fazer isso aí logo, logo. Então, vamos voltar aqui. Vamos agora entender a nossa tabela de fornecedores. Então, vou selecionar, apertar F5 e tenho aqui a tabela de fornecedores. Tem ali o ID do fornecedor, o nome da fazenda, um telefone para contato e o CNPJ. Vamos para o próximo. Vamos para a tabela de vendas. Temos aqui o ID da venda, a quantidade vendida, o valor daquela venda, a data e o ID do produto. Vamos agora começar a fazer as consultas. Nossa primeira consulta vai ser saber a quantidade de vendas que tivemos. Então temos ali todas as vendas do dia X e queremos saber quantas vendas tivemos naquele dia. Digamos que essa tabela vendas sejam apenas as vendas de um dia específico. Eu quero saber quantas vendas tem nessa tabela. Eu vou colocar aqui select, eu vou escrever count, tudo em maiúsculo, count. Aqui eu vou colocar tudo mesmo, não tem problema. From e a tabela, vendas. Então aqui ele vai contar quantas vendas eu tenho dentro dessa tabela. Eu vou dar aqui um F5, temos 17 vendas. No caso, ele contou quantas linhas tem dentro de uma tabela. Então, ele contou quantas vendas temos, né? Porque estão 17 linhas, quer dizer que são 17 vendas. A nossa próxima consulta vai ser de soma. Digamos que eu quero saber, somando todas as vendas que tivemos, eu quero saber aí quanto que deu de lucro. Então, vou colocar aqui primeiro select, eu quero ficar de olho na tabela. Temos aqui nossos valores de cada venda. Eu quero somar todos esses valores. Eu quero saber qual que é o meu lucro total de todas as vendas. Eu vou escrever aqui, vou deixar aqui, não vou apagar. Select, vou somar tudo que tem aqui na coluna valor da tabela vendas. Então ele vai somar tudo que tem na coluna valor. Então, no total de lucro, eu tenho aí R$ 1.605,50 de lucro, somando todas as vendas na coluna valor da tabela vendas. Agora eu quero saber qual foi a minha melhor venda. Minha melhor venda, qual que tem ali o maior lucro individualmente. Então, eu vou escrever aqui select, eu vou escrever max, porque o max ele vai procurar
o maior valor da coluna valor from da tabela vendas. Aqui ele vai procurar o maior valor, a minha melhor venda no caso. Aqui ele colocou, a minha melhor venda foi de R$ 135. Essa foi a minha melhor venda. Se eu quiser procurar aqui a minha menor venda, eu vou colocar aqui min, e aqui ele vai procurar qual foi a minha menor venda. Minha menor venda foi de R$ 48 de lucro. Então, eu tive minha melhor venda foi de R$ 135 e a minha menor venda foi de R$ 48. Em média, ali dentro das minhas vendas, qual que é o valor médio que eu consigo, né? Se a minha melhor venda foi 130 e tanto, minha menor venda foi 48, em média, qual é o valor das minhas vendas? Eu vou colocar aqui de novo, select, o valor, mas agora eu vou colocar AVG. Eu vou pesquisar agora, em média, qual que é o valor que eu tenho. Vou colocar aqui então, deu um número bem quebradinho aí, mas não tem problema. Então, em média, é R$ 94 que eu tenho por venda. Em média, eu tenho esse lucro aí por vendas. Agora, esse número bem quebrado ficou ruim de ler, né? Principalmente os centavos. Se eu quiser, então, arredondar esse valor, eu vou colocar aqui, round, e vou fechar o AVG. Selecionar novamente, e que eu tenho um valor arredondado. Se eu quiser agora, ficou um pouco ruim a visualização, principalmente porque eu tenho agora o nome 94 aqui, está com o nome round, né? Ficou meio estranha a leitura, eu achei bem ruim. Se eu quiser modificar o nome dessa coluna, para não ficar aquele round ali bem feinho, eu posso colocar aqui média de lucro. Como que eu posso fazer isso? Primeiramente, eu vou colocar um comandozinho que a gente chama de alias. E eu vou usar aqui o aspas e eu vou escrever agora o novo nome que eu quero que tenha. Então, vou colocar aqui a média de vendas. Média de vendas, ou lucro médio de vendas, o que seja, né? Que você queira mostrar ali como título. Agora, eu quero adicionar mais uma informação a esse dado aí que eu puxei. Eu quero colocar agora o R-cifrão de reais ali antes do 94. Como é que eu faço isso? Vou colocar o select, eu vou colocar a mesma construção, vou até copiar e colar, que acho que é mais fácil de eu escrever tudo de novo. Eu tenho aqui a mesma construção, então estou primeiramente colocando uma média na coluna valor, depois estou arredondando aquele valor para aquele número bem quebrado. E agora eu quero colocar, eu coloquei o alias ali, o as, que significa como em inglês, as, ou seja, vai mostrar aquilo como média de vendas, ou lucro, o nome que você quiser dar ali para a coluna. Mas agora eu quero colocar o R cifrão antes do valor, para mostrar um pouco mais de informação, dar uma visualização melhor. Eu vou usar agora o concat. O concat ele vai misturar duas, vou fechar parênteses aqui de novo. O concat ele vai misturar duas informações. Então, eu vou colocar aqui uma vírgula para separar e que eu vou colocar o que eu quero mostrar, no caso, né? Que é o R cifrão. Para mostrar aqui, no caso o R cifrão, eu vou colocar. Eita, foi longe aqui. Vou colocar aqui o apóstrofo, que eu vou usar aqui agora, o R cifrão. Pronto. Então aqui eu tenho agora as duas informações concatenadas. Então eu tenho a informação R cifrão juntamente com o valor. Então eu peguei essas duas informações e juntei elas com a função concat, que vai concatenar. Eu vou selecionar, selecionei, agora eu tenho ali, fica muito juntinho, né? Dá um espaço aqui, ó, que ele vai criar um espaço agora, né? Entre o R cifrão e o valor. Pronto, agora ficou melhor.
Então, o que que eu fiz aqui? Eu já tinha o valor com a média, junto com a VG, arredondei para não ficar aquele número bem quebrado, e por final eu coloquei o concat para poder aparecer aquele R cifrão antes do valor. E para não ficar com um título nada a ver ali, eu coloquei o alias, que é esse as, como média de vendas. Ele mostra lá média de vendas. Muito legal. Eu quero agora mostrar a minha maior venda, né? Como eu tinha feito aqui, ó. Minha melhor venda foi de R$ 135. Eu quero mostrar essa venda. Só que eu quero mostrar essa venda, perfeito, só que eu quero colocar um produto do lado, né? Não adianta eu ver aqui e falar, nossa, uma boa venda, R$ 135, mas que produto foi esse que vendeu esse valor? Vou colocar aqui o nosso máximo novamente, vou puxar ele aqui, vou puxar esse valor máximo aqui para baixo. E agora eu quero colocar, no caso, o ID do produto, né? Então, no caso, foi feita ali a venda, eu quero colocar o ID da venda para que eu consiga achar essa venda. Então, eu coloco aqui ID, pronto. Assim, eu vou ter o ID da venda, para eu poder identificar, saber qual café foi, qual lote, qual fornecedor. Eu preciso saber essas coisas. Então, eu coloquei aqui ID e a minha melhor venda. Eu vou selecionar e vai dar um erro, como eu disse, deu um erro. Eu não consigo usar uma função de agregação juntamente com um select, com uma busca de uma outra coluna. Não vai dar certo isso. Então, o que que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar tirar esse max, colocar valor. Então, aqui eu quero que ele me mostre essas duas colunas dessa forma: o ID da venda e o valor da venda. Mas não é o que eu quero ainda. Eu quero que ele me mostre apenas a minha melhor venda. Então, eu vou colocar aqui where, onde, o valor. Eu vou abrir aqui uma, um filtro, vamos dizer assim, um filtro, uma busca. Vamos usar então uma função de agregação para filtrar apenas a minha melhor venda. Então, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu vou fazer dentro desse parênteses a minha busca de max. Então, eu vou escrever aqui select max, como eu tinha falado antes. O max ele é no valor from vendas. E aqui eu vou conseguir agora buscar o ID e o valor. E eu coloquei um filtro onde ele vai buscar apenas o meu maior valor, no caso, a maior e melhor venda. Então, eu tenho aí a minha melhor venda é a venda de ID 12. Então, se eu quiser fazer uma busca agora, select tudo from vendas, de vendas, onde o ID é igual a 12. Então, aqui, eu vou fazer uma busca do ID 12 da tabela vendas. Vou selecionar, fazer essa busca. Eu tenho aqui todas as informações da minha venda 12, da minha venda de D12. Então, tenho lá a quantidade, foram vendidos 6, a quantidade de 6 pacotes de café. O valor total foi R$ 185 da minha venda. E tem lá também o ID do produto, foi o produto número 2. Então quer dizer que a minha melhor venda foi do produto número 2. Eu quero agora dar uma busca e ver que produto número 2 é esse, qual café que é esse. Lembra que a gente vende 5 produtos de café. Tem o café descafeinado, moído, o em grãos, né? Tem vários ali. Então qual café, qual pacote de café é o meu melhor, é o best seller? Só vou copiar aqui e colar aqui. Eu vou puxar ah, o café de D2, né? Então vou puxar aqui, produtos, onde o ID é o ID2. Então, vou selecionar tudo da tabela produtos, aonde o ID é igual a 2. Então, meu best seller, o café que eu mais vendo, é o café moído. Meu melhor café é o café que eu mais vendo. Do fornecedor 4. Então, digamos que eu queira
entrar em contato com o fornecedor de D4 e dizer para ele, cara, muito bom seu café, eu quero fechar um negócio com você, comprar mais dos seus produtos e coisas assim. Eu quero fazer uma busca para saber quem é a fazenda de ID número 4. Vou fazer aqui a mesma busca, só vou mudar aqui o ID e mudar aqui a tabela. Fornecedores. E aqui eu vou ver quem é. Então, Fazenda Vale Verde, telefone, CNPJ e o ID dela. Então, com essa busca de where, eu consigo fazer essas buscas bem específicas e eu também consigo achar dados bem interessantes, sempre usando essas funções de agregação. Que no caso aqui nós vimos o max, vou até escrever aqui embaixo, para a gente poder dar uma olhadinha legal. Então, falamos sobre max, mínimo, que é o min, AVG, que é uma busca para a gente procurar a média, concat, que ela contatena ali duas informações. Falamos ali um pouquinho da qual também, da round. Legal, então vimos aqui ó, algumas das funções de agregação. Temos essa. Vamos falar agora de mais duas que são bem interessantes também, que é o order by. Vamos usar o order by na tabela de vendas. Eu gosto sempre de selecionar, vamos trabalhar sempre selecionado aqui, para a gente poder sempre ter uma visualização legal da tabela do que a gente está fazendo. Então, na tabela vendas, nós temos aqui o ID do produto, o valor, quantidade, o ID da venda e o data de venda. Eu quero ordenar aqui da minha melhor venda para minha menor venda, ou da minha menor venda para maior venda. Eu quero ordenar da venda com mais quantidades para venda de menos quantidades, ou de menos quantidades para de mais quantidades. Então, vamos ver como é que fica. Vamos fazer aqui um de valor. Vamos fazer aqui da nossa ah, melhor venda para nossa menor venda, ou da nossa menor venda para maior venda, né? Vamos fazer primeiro essa. Então, vou escrever aqui o nosso select, vou até copiar aqui já, e vou colocar select e tudo, quero selecionar todas as colunas da tabela vendas, e vou colocar aqui um order by, quero que o fator de organização seja o valor. Então, vou colocar aqui order by valor, selecionar, e aqui ela colocou do valor crescente, do menor valor para o maior valor. Caso eu queira fazer ao contrário, eu vou colocar aqui order by no final, eu coloco desk, assim ele vai colocar da minha melhor venda do valor mais alto para o valor mais baixo. Então vai ser um valor decrescente. Selecionei aqui, coloquei, então tenho lá a minha melhor venda para a minha pior venda lá embaixo. Se eu quiser, no caso, eu não quero ver todas as minhas vendas. Eu quero ver apenas as minhas primeiras 5 vendas. Posso também colocar mais uma palavrinha-chave aqui, ó, nosso mais uma função, a palavra limite 5. Então, vai limitar os primeiros 5 produtos, as primeiras 5 vendas, os primeiros 5 fornecedores, e assim por diante, dependendo do que você estiver filtrando ali. E aqui ela só vai me mostrar os primeiros 5, tá vendo? Só vai até o 5, ó. Só vai até o 5. Então, só me mostrou, de acordo com a ordem de valor decrescente, as primeiras 5 vendas. Então, aqui está a minha melhor venda, aqui estão as outras vendas. Se eu colocar aqui limite 3, você vai me mostrar 3, deixa eu tirar o mouse da frente, você vai mostrar os primeiros 3, as primeiras 3 vendas. Aqui as primeiras 3 vendas. Se eu fizer isso com outro fator, ou com outra tabela, também vai dar certo. Então, vou deixar aqui, ficou legal. Então, já falamos aqui um pouquinho também de order by e order by em forma decrescente. Então, vou adicionar aqui a nossa listinha. Então, falamos também de order by e order by. Aqui nós vamos colocar, no caso, a coluna que vai ser ordenada.
e depois a palavrinha decrescente. Vamos falar agora um pouco sobre as funções de tempo. Para falar das funções de tempo, vamos novamente usar nossa tabela de vendas. Deixa ela aqui aparecendo para me ajudar aqui a lembrar do nome das colunas. Então, eu vou colocar aqui, digamos que estamos fazendo uma busca sobre o produto à venda 3. A venda 3 aí, estamos fazendo uma pesquisa sobre a venda 3. Então, eu quero saber o ano dessa venda. Então, eu preciso extrair o ano dessa venda. Eu vou usar aqui o select e depois eu tenho o ano. Para eu extrair o ano dessa venda, para que eu possa mostrar aqui o ano dessa venda, eu tenho que usar uma palavrinha chamada extract. Fechar aqui. E agora sim, eu posso puxar, eu vou extrair o ano dessa venda. Então, year, from, o nome da coluna, que é data venda, colocar um novo nome, para não parecer um nome mais feinho, com um nome bonitinho. Colocar aqui, ano da venda. From, vendas. Então, o que que eu fiz aqui? Eu selecionei uma busca para puxar o ano da venda. Usei o extract para poder extrair o ano daquela venda e coloquei o year, que significa ano em inglês, from, da coluna data venda. Coloquei um nome, ano da venda, from vendas. Mas aqui eu vou puxar o ano de todas as vendas. Lembrando que estamos fazendo uma busca da venda de ID3. Então, onde o ID é igual a 3. E aqui ele vai buscar o ano dessa venda 3. Foi vendido no ano de 2024. Vamos copiar e colar. Eu só vou mudar aqui o mês. Então, eu quero buscar agora o mês dessa venda. 12. Foi no mês de dezembro. E eu quero agora buscar o dia. E buscamos aqui, foi feita no dia 3. Esse aqui seria uma ótima busca, lembra que a nossa melhor venda foi a venda de D12, a nossa melhor venda de R$ 135. Então, digamos que eu quero buscar a data dessa venda. Então, eu vou trocar aqui o 3 pelo 12. Então, a nossa melhor venda foi feita no ano de 2024. A nossa melhor venda foi no mês de dezembro. E a nossa melhor venda foi no dia 12 também, olha, coincidência. Então, a nossa melhor venda foi no dia 12. E assim a gente pode fazer essas buscas com a nossa melhor venda ou com a nossa pior venda para buscar uma certa tendência de vendas, o mês que acaba vendendo mais, o mês que acaba vendendo menos. Vou mudar aqui também, eu esqueci de mudar e aqui é o dia. Então aqui é o dia da venda, o mês daquela venda e o ano daquela venda. Então temos aqui uma boa pesquisa sobre a nossa melhor venda. E assim a gente consegue filtrar e buscar dados e procurar até tendências dos meses ou do ano que foi as melhores vendas. E conseguimos até analisar alguns dados com isso. Se eu quiser extrair um pouco mais disso, de uma forma que fique até mais legal, o que a gente pode fazer aqui? Eu quero buscar agora a data completa dessa venda. Então, primeiro vou colocar aqui select, apenas a data venda, from, vendas, onde é a venda de D12. Eu tenho aqui a data. Como eu falei antes, o SQL ele mostra ano,
mês e dia, o que pode ser um pouco confuso para algumas pessoas olharem e ver aqueles dados, no caso, essa data dessa ordem. Podemos mudar um pouco essa data e colocar de uma forma mais brasileira de mostrar, que é o dia, o mês e o ano. Para fazer isso, eu vou usar o select, chuchar, a coluna da venda, que é a data venda, ok, certo? E agora a estrutura que eu quero que mostre. Eu quero que mostre numa estrutura de dia, mês e ano. Agora ele vai me mostrar uma estrutura de dia, mês e ano, em vez da estrutura padrão do SQL, que é ano, mês e dia. Vou colocar aqui um nome para que fique mais interessante. Então, tem que ser o aspas, data, melhor venda, from, vendas, where, id igual a 12. Pronto. Então temos aqui o to char, ele vai mostrar a data de acordo com a ordem que nós escolhemos. Lembrando que vamos mostrar apenas a coluna data venda. Vamos estar renomeando essa coluna para data melhor venda. A tabela que estamos puxando é a tabela de vendas e estamos puxando a venda de ID 12. F5. E temos aí o nosso select, a nossa busca da nossa melhor venda com a data formatada num estilo mais brasileiro, como dia, mês e ano. Agora que já estudamos um pouquinho sobre como usar essas funções para tempo, vamos agora fazer a concatenação para quando a gente for fazer um select dos fornecedores, eu ter aqueles dados de telefone e CNPJ formatados de uma forma mais elegante. Então, para ter essa visualização mais interessante dos dados, vamos começar aqui com o Select. Eu quero ver o fornecedor, o telefone, o CNPJ. Então, eu vou colocar aqui Select fornecedor. Agora, eu vou começar a concatenar os valores, os números no caso, com as caracteres especiais. Para isso, eu preciso colocar aqui concat, que é a nossa função de concatenar. Vou abrir parênteses, vou fechar esse parênteses aqui do concat lá para baixo. Depois eu vou colocar aqui as, que vai ser o nome que eu vou dar, que eu preciso colocar o nome nisso, que vai ser telefone. Não vou colocar nada de radical aqui. From, que vai ser da tabela fornecedores. E aqui eu vou trabalhar com a concatenação do número de telefone junto com os caracteres especiais. Lembrando que o telefone, com o número qualquer aqui, ele tem dois dígitos, que é o DDD, depois ele tem 5 dígitos, que são os primeiros 5 dígitos do telefone, e depois ele tem mais 4 dígitos aqui. Então vamos trabalhar aqui com essa numeração aqui embaixo, para ficar mais fácil a gente entender. Então eu vou colocar aqui primeiramente, eu vou colocar o parênteses no DDD. Então eu vou colocar aqui, abrir apóstrofo e colocar o abrir parênteses. Vou dar vírgula. E aqui eu vou dizer que eu quero pular 2 casas e depois fechar parênteses. Para isso, eu vou colocar aqui substring, telefone, from 1 for 2, que vai ser, no caso, o primeiro dígito, aí coloquei uma marcação, o primeiro dígito,
e vou pular dois dígitos. Depois que eu pulei dois dígitos, aí eu fecho aqui com o apóstrofo, o parênteses, dou um espacinho aqui para dar aquele espaço, entre. Vamos agora para a próxima regra de formatação. Vou dar um espaço aqui para ficar mais bem elaborado. Esses espaçamentos que eu estou colocando aqui, eu gosto porque fica mais fácil de eu encontrar, de eu me achar aqui. Mas você pode, se quiser, colocar tudo numa linha só, colocar tudo em duas linhas, três linhas, aí fica a critério de cada um, de como você acha mais fácil para você se encontrar e para as outras pessoas lerem também. Então, vou para a próxima aqui, substring. Agora eu vou pular as primeiras cinco casas depois do DDD, tá bom? Então, vou pular essas cinco casas aqui, para depois colocar o hífen. Então, eu vou colocar aqui telefone, minúsculo, telefone, from 3, no caso, porque é uma marcação no terceiro dígito, que é ali o 9, aí que é uma marcação no terceiro dígito, for, e vou pular aqui cinco casas. Então, coloquei a marcação aqui no 9, que foi o from, né? Cadê o mouse? Aqui. Então, coloquei a marcação no terceiro dígito e pulei cinco casas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora que eu pulei cinco casas, eu vou colocar o quê? Vou colocar o hífen, vírgula, próxima linha. Substring, telefone. Vou colocar agora uma marcação no oitavo dígito, que no caso vai ser aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu coloquei uma marcação no oitavo dígito. E agora eu vou pular quatro casas. 1, 2, 3, 4. Então, from 8, marcação no oitavo dígito, for, pulei quatro casas. Finalizei de montar o telefone aqui. Vou apagar aqui, que não vai ser mais interessante, porque ele só vai poder fazer as contagens. E aqui eu tenho o nosso comando para deixar o telefone com uma visualização mais agradável. Então, vou selecionar F5. Eu tenho aqui o fornecedor, Fazenda Boa Vista, Fazenda Santa Rita, Fazenda São Jorge, e ali o telefone formatado de acordo com o que a gente colocou ali no nosso comando. Eu vou agora colocar o CNPJ, vai aparecer aqui já, tem o poder da nossa edição, já vai aparecer, porque eu já expliquei como é que funciona. Ele vai funcionar da mesma forma, idêntico para o CNPJ. E aqui está já o comando com o CNPJ adicionado e formatado para serem colocados caracteres especiais, como o ponto, o hífen, a barra, e funciona da mesma forma. Temos lá o from, que é onde vai ficar a marcação, e o for, para quantos contadores vão ter depois dessa marcação. Então, from, aqui eu vou até selecionar. Então, from 1, que é a marcação do primeiro dígito, for, pulou duas casas. Aqui o from 3, quer dizer que a marcação ficou no terceiro dígito, pulou três casas. E assim por diante. Então, temos aqui a formatação do CNPJ e a formatação do telefone. Eu adicionei aqui também para mostrar o ID do fornecedor. Aqui eu vou selecionar. Temos aqui o ID do fornecedor, o nome do fornecedor, o CNPJ formatado e o telefone também formatado. Bem interessante, bem legal. Estudem e pratiquem essa formatação, porque ela é muito importante. Então, queremos mostrar aqueles dados de uma forma mais agradável aos olhos. Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de consultas de dados no banco de PostgreSQL. E até a próxima aula.